Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos trazer aqui uma reação em corte do Sport TV aí com o Rizek, junto com o Júnior e outros comentaristas falando um pouquinho sobre essa vitória do Flamengo que venceu o Madureira, né? A torcida ficou um pouco chateada no começo do jogo, mas depois o Flamengo engrenou aí e acabou vencendo um placar aí que praticamente já decreta aí o Flamengo na final. Vamos ver o que a imprensa falou aí nesse vídeo. Então, sem mais enrolações, galera. Agora aí, com o vídeo. Já fala do Arrascaeta de uma maturidade absurda. Absurda. Entendendo o contexto onde ele está. Ele já está há 6 anos no clube, quer dizer, já sabe exatamente como é que a coisa funciona, né? E ontem passou pela entrada dele e do Luiz Araújo exatamente a subida de... A que se deve, maestro, essa oscilação ruim do Flamengo nesse ano? Eu acho que é a questão física. Física? Por exemplo, Flamengo sempre, o ano passado, né? Falar daqueles 3 meses, outubro, novembro, dezembro. Foi o período onde fisicamente os caras estavam voando. Então, a marcação do time, ela foi impecável na maioria dos jogos onde o time realmente teve, vamos dizer, resultados excepcionais. Principalmente na final da Libertadores, quando o Palmeiras não conseguiu chutar uma bola. Ali o time teve uma atuação impecável. Então, quando esse time estiver fisicamente em forma, ele vai voltar a jogar. Só que parece estar demorando em função do planejamento, que teve que ser acelerado por causa do Campeonato Carioca, tal, daquelas coisas ali. E isso tem. Ele está procurando fazer um revezamento entre as equipes, entre os jogadores, para que todos possam chegar. Ontem já deu alguns lampejos durante o segundo tempo, né, de alguma coisa que já tinha sido feita antes. Só que, para mim, deve, principalmente, ao Arrascaeta. O Arrascaeta, o ano passado, ele foi o melhor jogador disparado. O segundo semestre dele é artilheiro. Né? E esse ano ele ainda não engrenou. Ontem ele fez pelo menos meia hora de um bom futebol. Né? O Luiz Araújo fez, quando entrou, também meia hora de um bom futebol. E eu acho que o processo vai ser lento. A gente tem um presente para vocês. André, eu só acrescentaria o seguinte para encorpar o que disse o Léo. O título da Recopa Sul-Americana quinta-feira, que é absolutamente possível, embora o Flamengo tenha perdido o primeiro jogo por 1-0, ele já muda um pouco a percepção. Não, vai ser como a crônica do Nelson. Você vai sair da vaia para euforia. Se jogar bem, se golear... Já muda um pouco a percepção. Óbvio. Mas o Arrascaeta chegou a 100 gols pelo Flamengo. E a gente vai fazer uma lista assim, de 10 gols marcantes. Eu não tenho a pretensão de dizer que a gente escolheu os 10 gols mais legais ou importantes, porque são muitos gols. A gente fez uma lista aqui de 10 destes 100 gols para vocês curtirem, dar uma olhada. Primeiro deles na Supercopa Rei de 2021, Flamengo 2, Palmeiras 2. Era o segundo gol do Flamengo. Agora, Brasileiro de 23, reta final, Flamengo ainda brigando pelo título. Arrascaeta fez contra o Fluminense no Maracanã, deixou o Nino no chão e bateu no canto esquerdo do goleiro. Agora contra o Vasco, Carioca de 23, marcou o primeiro na vitória de 3-2. Contra o Galo agora, oitavas da Copa do Brasil de 22, jogo da volta. Ele fez os 2 do Flamengo no Maracanã, decidindo a classificação que viria a terminar com o título. Contra o Cruz Azul, na Copa Intercontinental, em dezembro. Ele marcou também 2 vezes contra o Cruz Azul. Marcou o gol da vitória sobre o Vélez na Argentina, na Libertadores de 21. Semifinal. Na edição seguinte, anotou essa obra-prima fora da área na Argentina, contra o Tajeres. Agora contra o Corinthians. Quartas de final da Libertadores em São Paulo. Na estreia do Jesus, no Maracanã, em 19, essa pintura numa goleada. Às 11 da manhã esse jogo. Pra cima do Goiás. De bicicleta. E esse contra o Ceará, na vitória de 3-0. 10 gols de Arrasca, para vocês terem uma noção do que são estes 100. Todos eles possíveis de moldura, né? Sim. Não tem, é impressionante o refinamento, a maneira como acaba, tem esse de bicicleta, tem o contra o Vélez, enfim, todos eles você pode, se quiser, moldurar. Na medida em que ele também, do ponto de vista físico, fosse se sentindo cada vez mais à vontade, evidentemente isso contagia o desempenho coletivo. A ansiedade de quem torce, ela tem que ser uma, mas a ansiedade de quem comanda, de quem
gerencia e de quem está ali na equipe tem que ser outro. O que não pode é você virar refém do que diz a arquibancada. Aí você não gerencia. Essa, para mim, é a grande questão. Se você vira refém do que está dizendo a arquibancada, primeiro você revela a sua baixa convicção. Cobrar, dizer o que está acontecendo, estamos bem, não estamos bem, perfeito. Você não pode virar refém do humor da arquibancada, porque o humor da arquibancada varia muito. O humor da arquibancada hoje, a arquibancada do Flamengo, ela tem um jeito. Quinta-feira, 11h30 da noite, ela pode estar de outro jeito completamente diferente. Futebol. Exatamente. Ainda bem que é assim. Vou fechar esse bloco com um giro de gols de outros estados. Natália Ferrão, Diga. é pra tudo isso mesmo? Edu, assim, eu acho que o torcedor ele tem uma interrogação. Quem é o time titular do Flamengo? Qual é a sequência desse time em relação ao que o Felipe Luiz pode propor? É um time que em determinados jogos eu acho que falta um pouco mais de ímpeto, um pouco mais de sangue nos olhos ali. Talvez seja isso que a torcida está sentindo falta. Que em momentos da temporada passada teve muito. Né? Jogos contra o Palmeiras, por exemplo, em que o time estava um pouco mais em cima dos lances, disputando um pouco mais. O time é extremamente técnico. Só que eu entendo a irritação do torcedor quando vê um primeiro tempo de um time que enfrentou, e era a estratégia, e o próprio treinador do Madureira falou que eles iam se fechar o máximo que podia e tentar explorar a velocidade no contra-ataque. Dentro disso, eu acho que o Flamengo não pode se limitar só a jogar a bola na área e ver se alguém resolve alguma coisa no bate-rebate. O Flamengo tem capacidade técnica, mesmo com o time mesclado que tinha ontem, para se organizar e tentar se associar de algumas formas. Não conseguiu na primeira etapa. E aí, mérito do Madureira, que se fechou muito bem. Teve ali algumas oportunidades de sair em contra-ataque, mas pouco incomodou ofensivamente. E aí, no segundo tempo, Felipe Luiz, pela necessidade, muda. Coloca o Arrascaeta, coloca o Lino. O Lino foi importante no jogo também. Depois entra Paquetá. E aí muda um pouco essa intensidade que talvez a torcida estava sentindo falta. E aí consegue um resultado que deixa completamente confortável pro jogo da volta. Então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir aí o Felipe Luiz e depois na sequência ver os melhores momentos. Ô Prats, aí o Flamengo foi lá e ganhou do Madureira. Fez o que tinha que fazer. Por que a torcida fica pegando tanto no pé do time? Aí o time não se classificou, aí vai encaminhando vaga pra final. Dificilmente perde essa vaga pra final do não vai perder, Carioca. isso aí não vai perder. Mas por que fica... O sarrafo tá muito alto, o flamenguista quer sempre show. O Felipe Luiz também falou sobre isso, nós ouvimos agora, né, Edu? Ele falou, olha, o começo de temporada, alguns resultados foram ruins, né? As atuações também não foram tão boas assim. Tem a Recopa quinta-feira, o jogo da volta contra o Lanús. Agora, o ano do Flamengo não vai se resumir a ganhar ou não a Recopa. É um começo de temporada. Perdeu a Supercopa, teve um Carioca que fez uma opção de começar com o time sub-20 para jogar uma parte da primeira fase, depois entrou com o time quase principal para se classificar. Eliminou o Botafogo nas quartas de final, que é um jogo grande, né, no clássico da fase anterior. E ontem fez o 3-0, Edu, quando precisou. Depois do primeiro tempo realmente muito mais morno, mais moroso. Segundo tempo, a artilharia pesada foi chamada e o time garantiu vaga. Quinta-feira é o Lanús. No final de semana que vem é jogo protocolar para confirmar a classificação contra o Madureira. E aí vai esperar Flu ou Vasco na final. Eu acho que assim, esse começo de jogos ruins ou resultados ruins, claro que eles incomodam, mas muito longe de definir que tem muita coisa errada, tem que mudar tudo, não. A coisa está caminhando e vai caminhar bem. Não, porque o Bubu, ele falou aí, o Felipe Luiz, da pressão que só é comparável ao Real Madrid, ou até o Real Madrid, só o Real Madrid tem uma coisa parecida com o Flamengo. O flamenguista, você já alertava. Por isso que eu dou parabéns às pessoas. Já no Fluminense eu vou dar parabéns pro Prats, que o Prats foi o único que falou. Vamos esperar um pouquinho, Edu, não seca não. Você falou sobre o flamenguista exigente, né? Tem alguns clubes no mundo que tem essa pressão de ter resultados constantes, vitórias constantes, títulos constantes e também desempenho poderoso. É o caso da seleção brasileira. A seleção brasileira não basta, tem que ganhar. Todo jogo a seleção brasileira tem que ganhar. Acho que esse junho vai todo mundo esperar show, não vai querer só o título. Não. Mas se ganhar, tá se a seleção brasileira ganhar todos os jogos de 1-0, ganhar na Copa do Mundo jogo de 1-0, vai ter gente reclamando, mas joga feio. Reclamando, mas com a taça na mão. O Brasil ganha a Copa em 94 e a pessoa reclamando que jogou feio, que não sei o quê. Aí a gente igual o Prats, que gosta de ver muito pelo contrário, eu sou um pluralista. Tem alguns times que tem isso de excelência, nível de excelência. Você tem que entregar resultados e desempenho. São torcidas acostumadas com show, com espetáculo, com entretenimento. A do Real Madrid, a Nath conhece bem,
Sempre que ela pode, ela vai até o Santiago Bernabéu, viaja pra lá. Ela vai meter todo na ela vai. cobra. Ela vai lá e ela cobra. Teve Se o Real Madrid ganha de 4-0, ela maluca lá. eu quero 8, eu quero 8. Ela vai lá e teve fica o Madrid protestando. Getafe que ela começou a conectar o treinador, foi do goleiro a O ponta Florentino esquerda. Pérez não pode virar. Ela vem a corneta. Tem uma foto minha lá no Santiago Bernabéu, presta atenção. Muito respeito na camisa do Madridão. Do Madridão, ela vai lá falar isso com o Florentino Pérez. Isso. Ô, queremos jogador. Ela vai lá, Ela cantou. no CT do Real Madrid, vai Empate parcial 0-0. Imagina ter coragem de cobrar jogador no Real Madrid. pichar muro lá no Santiago O Bernabéu. Mbappé, presta atenção. Mas a camisa o do Merengão, Flamengo que é é merengue, desses times. O Flamengo tem times no mundo. Vou fazer. Que passe do Pedro. Olha lá, né? Então é o seguinte, na quinta-feira é mais que decisão. Porque o Flamengo ele é obrigado a ser campeão, é uma obrigação Não ganhar. ganhar, a pressão aumenta, né, Bubu? Não, a obrigação pro Flamengo, o elenco mais caro da América do Sul, ganhar a Recopa do Lanús. Não dá pra perder um título continental pro Lanús. Ah, mas tem que respeitar o Atlético adversário. perdeu. Uma granata. Beleza, respeito. Tem até filme sobre isso, né? Te respeito, né, e tal. Mas tem que ganhar. É que não posso. Não, continua. É o filme mais pesado que o homem editou. Vai, meu. Então é o seguinte, o Flamengo precisa na quinta-feira ser campeão. Começa por aí. E o Felipe Luiz, que deu respostas positivas agora sobre o caso do racismo do Vinícius Júnior, deu uma resposta no segundo tempo em campo com o time fazendo uma vitória ali meio que protocolar, mas o Arrascaeta fez um gol, foi o 100º gol do Arrascaeta com a camisa do Flamengo. A Arrascaeta jogou bem. Então, um dos jogadores destaques do Flamengo que está decepcionando nesse ano, ele foi o Rei da América na temporada passada. Você espera que ele vai ganhar a Recopa. Então, o que acontece? O Arrascaeta começou a dar um sinal de melhora. Então, as cobranças da torcida vão muito pro Felipe Luiz, porque ele tem o Emerson Royal como queridinho, insiste com algum jogador, o Plato, parece que gosta muito de alguns jogadores assim, e a torcida não morre de amores por alguns dos jogadores que o Felipe Luiz insiste e protege muito. Mas assim, deu essa resposta, o Flamengo, que para muita gente aí ia brigar contra o rebaixamento no quadrangular do descenso, ele tá na final, esquece. Esse aí tá na final. Então vai esperar agora, tudo indica o Fluminense, né? O Vasco perdeu o primeiro jogo, perdeu o técnico, tá mal. Então ele vai ter a obrigação de ganhar do Lanús, essa é a maior, no Maracanã quinta-feira, e depois ganhar o estadual em cima do Fluminense, possivelmente. O Fluminense tem sido uma pedra no sapato do Flamengo, né? Kryptonita, né? Mas tem outras. O São Paulo há muito tempo, né? Então é o seguinte, o Felipe Luiz tem decisões pela frente. Você lembra o ano passado? Não voltou ano passado? De novo? Quando ele tinha uma sequência de 3 jogos. Era o Botafogo fora de casa. Ele tinha um jogo na Libertadores, acho que o Palmeiras aqui em São Paulo. Que era assim, para definir a vida do Flamengo. E ele ganhou os 3 jogos. Pronto. Foi isso? Ele ganhou os 3. Era Botafogo, Palmeiras e não sei quem. Bubu, olha como é o futebol. O Jorge Luiz, antes de mais nada, deixa eu mandar um abraço aqui pro Zé. Zé Júnior tá vendo a gente, um abraço pra ele. O Elton Corinthians também. Elton Corinthians. Então, é isso, galera. Chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal. Vimos no começo do vídeo aí, Rizek falando um pouquinho sobre esse Flamengo. Realmente, o Flamengo precisa melhorar. Precisa se encontrar dentro de campo, né? Essa vitória, que não assistiu o jogo, viu esse placar, acha que o Flamengo foi brilhante, foi um time que jogou muito durante a partida? Não foi. Primeiro tempo realmente foi difícil de assistir, porque o jogo estava muito, muito ruim, né? No segundo tempo melhorou um pouquinho, mas o placar ainda não condiz com o que foi o jogo, né? Claro, o Madureira não teve nenhuma chance de ganhar a partida, né? No momento, a gente sabia que o Flamengo era superior, mas esse jogo não convenceu para o jogo contra o Lanús na Recopa. Claro, o Flamengo tem muita chance de chegar lá, vencer esse jogo, né? Até golear, tem sim, mas precisa ter garra, força de vontade e mostrar, né, que é um time muito melhor do que o Lanús. Se você gostou do vídeo, galera, já deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.